Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Bom, então Nachiquetas foi considerado por Yamaraja, pela morte, um sábio, Foi colocado ali esse elogio a Nachiquetas, porque ele tem esta maturidade de um sábio. Porque ele não se deixou levar ali pelos presentes que a morte poderia dar para ele, A morte promete para ele dinheiro, riquezas, casamento, carruagens, gado, tudo aquilo que poderia fazer com que ele tivesse a melhor vida possível e imaginável. E Nachiquetas bate o pé firme ali, dizendo para a morte: tudo bem, morte, isso aí tudo é muito legal, todo mundo quer. Porém, todas estas coisas que você me oferece são efêmeras e eu não estou buscando o efêmero. Eu estou buscando aquilo que é perene, eu estou buscando aquilo que é livre de limitação, eu estou buscando aquilo que nem mesmo você pode dominar. E por um outro lado, obviamente, Nachiquetas é considerado um sábio pela morte, porque Nachiquetas aparece ali e não fica perguntando por frivolidades, ele não quer saber de alinhamento de chakras, de mapa astral, de pranayama, disso ou daquilo. Ele não está interessado nessas coisas, ele está na frente do melhor professor que se pode ter para as questões além vida, Então, para que ele vai ficar perguntando sobre coisinhas, sobre pormenores? Então, por isso, Nachiquetas de fato é considerado um sábio pela morte. E ali, nesse capítulo 2, a morte então rasga elogios a Nachiquetas, diz a ele que ele é realmente um grande mumukshu, ou seja, alguém que está de fato buscando o entendimento daquilo que é livre de limitação, e ali então rasga essa seda toda para cima de Nachiquetas e fala para Nachiquetas: Nachiquetas, incrível, você realmente conseguiu colocar diante de tudo aquilo que é mais importante, mesmo daquilo que todas as outras pessoas prefeririam, todas as outras pessoas escolheriam, você escolheu ter esse conhecimento, ter este entendimento. E ali a morte fala então para Nachiquetas: essa é a diferença entre o sábio e o tolo, porque o tolo vai atrás do efêmero, você está indo atrás daquilo que é perene. Entendendo isso, conseguiu abrir mão de todo este bem-estar, porque entende que este bem-estar, sendo efêmero, em algum momento trará o sofrimento de novo para você. Então a morte continua dizendo: o caminho do conhecimento é totalmente diferente desse caminho dos prazeres. Ele não está querendo dizer aqui que você não vai viver uma vida de prazeres só porque escolheu buscar o conhecimento na sua vida. Não é isso. A vida vai ser um constante movimento de momentos de prazer e de momentos de sofrimento. Você não precisa abrir mão destas coisas, você não precisa abrir mão da sua vida. Mas o que a morte está tentando dizer aqui é que essa vida só pela busca de prazer é o que é chamado de samsara, ou seja, você busca prazer, 5 minutos depois você precisa buscar um outro prazer, e um outro prazer, e um outro prazer. E isso não tem fim. O que Nachiquetas quer é aquilo que não tem fim. Uma vez tendo o conhecimento disso que não tem fim, ou seja, daquilo que é livre de limitação, lidar com os momentos de prazer e com os momentos desagradáveis ao longo da vida
torna-se uma tarefa muito mais simples, porque você não se vê mais identificado a estas situações, mas consegue compreender que estas situações são circunstanciais, são passageiras, e que o que resta, além desses momentos que passam o tempo inteiro, é a sua constante presença. E é esta constante presença invariável que é o objeto de investigação e de curiosidade de Nachiquetas. E ali é engraçado porque a morte ainda dá uma, digamos, uma alfinetada nos eruditos, né? Nos, digamos, acadêmicos dos Vedas, porque a morte diz para Nachiquetas: existem vários sábios, entre aspas, existem vários eruditos, existem várias pessoas versadas nos Vedas, que sabem todos os mantras, que conhecem todos os rituais, que cantam de frente para trás, de trás para frente, que sabem o Veda de cor, no fim das contas. Mesmo estas pessoas não são as pessoas sábias, porque elas estão apegadas à necessidade de mostrar para as outras pessoas: ó, eu sei tudo sobre os Vedas. Tá vendo esse mantra aqui super complicado? Eu sei cantá-lo sem nenhum errinho de pronúncia. Então, aparece até mesmo aqui dentro da Upanishad uma frase muito importante, uma frase bem famosa para quem estuda Vedanta, que é a frase: são como os cegos guiando cegos. Ou seja, a morte está dizendo aqui, estas pessoas cegadas por essa necessidade de reconhecimento das outras pessoas, que as vejam como pessoas super eruditas, super conhecedoras dos Vedas, não conseguem conduzir essas pessoas àquilo que é mais importante, que é este conhecimento do livre de limitação. Pelo contrário, conduzem essas pessoas a esta ideia de que sim, elas precisam decorar os Vedas, elas precisam sim decorar e saber de todos os rituais, como se essas coisas fossem resolver o problema definitivo da vida delas. Então a morte diz aqui para Nachiquetas: ó Nachiquetas, esse conhecimento não é para a pessoa comum, é realmente para a pessoa que tem firme no seu coração esse desejo por autoconhecimento, porque a vida de prazeres realmente é muito tentadora, é muito fácil escorregar nessa direção. E ela completa dizendo: e para estas pessoas que seguem acreditando que a felicidade está naquilo que elas podem conquistar, estas pessoas sim seguem presas às minhas garras e continuam presos a isso que é chamado de samsara. E é interessante a gente fazer aqui um adendo em relação a essa questão do samsara, porque essa questão do samsara não é a questão da reencarnação, porque a reencarnação em si é um mito. Ninguém pode te dizer se existe de fato ou não. A primeira porção do Veda diz que a reencarnação existe. Porém, a primeira porção do Veda é repleta de crenças. Por isso a gente não dá muita bola para isso, porque coisas que a gente não pode comprovar é perda de tempo a gente tentar ficar discutindo. É melhor a gente discutir sobre algo que vai fazer realmente uma diferença nas nossas vidas, que é este conhecimento. Mas a morte diz aqui também em relação a essa questão das conquistas. Estas pessoas que acreditam que essa sucessão de conquistas durante a vida é aquilo que de fato irá zerar os seus problemas, estas pessoas sim continuam sob as minhas garras e não conseguem ter esta visão daquilo que é livre de limitação. Para concluir essa parte, a morte ainda diz para Nachiquetas: olha,
Eu posso te ensinar e você vai ouvir esse ensinamento. Mas o que será ouvido não será aquilo que te libertará. Esta liberdade não vem através das palavras que são ouvidas, não vem através das palavras que são lidas, como no nosso caso, né? Nós estamos lendo a Upanishad, nós podemos ler a Upanishad. Na época de Natiketas, as Upanishads eram uma tradição oral, mas o que a morte está dizendo aqui para Natiketas é o seguinte: não sou eu quem te libertará, não serão as minhas palavras que te libertarão, mas as minhas palavras com certeza podem te inspirar, e as minhas palavras com certeza podem fazer com que você questione com ainda mais profundidade em relação a isto que é o livre de limitação. Portanto, Natiketas, eu aponto o caminho para você, eu vou te dar a direção aqui e agora, mas moksha depende apenas de você. Bom, a gente fica por aqui hoje, daqui a pouco, semana que vem nós temos o próximo capítulo. Minha filhinha está chorando e eu tenho que ir lá ajudar a mamãe para ela não ficar sozinha nessa roubada. Agora, Natiketas tem uma irmã pequena aqui em casa. Namastê!